En noviembre de 1936, mientras los ecos de los motores de los tanques Panzer reverberaban nas ruas de Madrid, uma tensão palpável pairava no ar. Entre os gritos de guerra e a poeira levantada pelos soldados de Franco, Javier, um jovem miliciano, sentiu seu coração disparar. Ele estava prestes a testemunhar uma virada inesperada na guerra, mas a revelação não seria a que todos esperavam. Não era a chegada das sofisticadas granadas soviéticas RGD-33, com sua precisão de engenharia e potência explosiva. Era algo muito mais rudimentar, mas igualmente poderoso. As granadas caseiras que ele mesmo ajudara a criar em um pequeno armazém em Barcelona. O que ele sentia era uma mistura de alívio e medo, sabendo que na batalha da resistência, a vitória poderia estar nas mãos de quem menos se esperava. O clima estava tenso e a cidade de Madrid, com suas ruas estreitas e edifícios desgastados pelas balas, parecia respirar incerteza. Javier olhou para seus camaradas, cada um com um olhar determinado, mas também carregando o peso da dúvida. O cheiro da pólvora misturava-se ao suor e o som distante dos tiros ecoava como um aviso. Ele sabia que, embora os homens de Franco estivessem bem armados, a criatividade e o espírito de luta de sua unidade poderiam fazer a diferença. O que estava em jogo era mais do que apenas uma batalha. Era a luta pela liberdade, pela dignidade de seu povo. Meses antes, em um mundo onde a guerra era uma sombra crescente, Javier e seus amigos, operários e militantes anarquistas, se reuniam em um subsolo abafado, repleto de latas vazias e ferramentas improvisadas. Desde o início de 1936, Javier sabia que a República estava em uma corrida contra o tempo, com os aliados soviéticos prometendo enviar armamento moderno. No entanto, entre as promessas de ajuda, havia uma incerteza que o perturbava. Enquanto as tropas de Franco recebiam equipamentos bem financiados, sua unidade contava com a criatividade e a determinação de homens comuns. O tempo passou, e as cartas de apoio que chegavam de Moscou estavam repletas de instruções sobre as novas granadas RGD-33. Elas eram armamentos de última geração, projetados para maximizar a eficiência. Mas para homens como Javier, o que realmente importava era a possibilidade de fazer algo com suas próprias mãos. Assim, em garagens e porões, começaram a juntar materiais. Pólvora extraída de cartuchos de escopeta, latas de conserva e tudo o que pudessem encontrar. Cada granada custava apenas 5 pesetas, muito menos do que as sofisticadas RGD-33 que chegavam em grandes remessas. A crise estava se intensificando. Os comissários políticos tentaram proibir o uso das granadas caseiras, mas a resistência era forte. Para os milicianos, cada granada feita à mão representava uma chance. Enquanto os soviéticos discutiam sobre táticas, os homens em Barcelona estavam fazendo algo concreto. O clima na cidade era de urgência e a cada dia que passava, a guerra se aproximava mais. Javier se lembrava da excitação que sentia ao ver suas invenções ganhando vida, mesmo que fossem consideradas improvisações. Ele sabia que tinha em suas mãos a capacidade de mudar o rumo das coisas, mesmo que por um breve momento. Com o coração acelerado, Javier olhou para os céus que começavam a se fechar. A batalha estava prestes a eclodir e ele se preparava para entrar na história. Não com as armas que seus aliados esperavam, mas com aquelas que ele mesmo ajudara a criar. Uma sensação de força e fragilidade misturavam-se em seu peito. O futuro estava incerto, mas a determinação de lutar não o abandonaria. Ele sabia que, independentemente do resultado, a batalha que se aproximava mudaria para sempre a sua vida e a de seus companheiros. A esperança e o medo, entrelaçados, o acompanhariam na jornada que estava prestes a começar. Meses antes da batalha decisiva em Madrid, o ambiente em Barcelona estava carregado de uma eletricidade estranha. Desde o início de 1936,
Javier observava a situação política se deteriorar rapidamente. Ele se reunia com seus amigos, operários e militantes anarquistas em um subsolo abafado, onde as paredes estavam cobertas de cartazes de propaganda e os ecos de discussões acaloradas preenchiam o espaço. Os planos para a resistência eram elaborados com fervor, mas também com um sentimento crescente de desespero. A República estava em uma corrida contra o tempo, e a urgência nas conversas era palpável. Os comissários políticos frequentemente apareciam, trazendo notícias de promessas feitas pelos soviéticos. Prometiam armamento moderno, como as granadas RGD-33, que deveriam ser a salvação da resistência. Mas entre as promessas e a realidade havia um abismo. Javier via como as tropas de Franco recebiam equipamentos bem financiados, enquanto sua unidade se contentava com o que era encontrado nos entulhos das ruas. Ele se lembrava de uma carta que recebeu, onde um amigo em Moscou descrevia a eficácia das novas armas, e se sentia angustiado ao pensar que tudo o que tinham eram as ferramentas de um passado distante. A cada dia, a incerteza se tornava uma companheira constante. As instruções sobre as granadas RGD-33 chegavam, mas as esperanças de receber um carregamento pareciam cada vez mais distantes. Foi nesse clima de desespero que Javier e seus amigos tomaram uma decisão ousada. Se não podiam esperar por ajuda, precisavam criar suas próprias armas. Em garagens e porões, começaram a reunir materiais, pólvora extraída de cartuchos de escopeta, latas de conserva e tudo o que pudessem encontrar. Cada granada caseira custava apenas 5 pesetas, uma fração do que custaria uma granada soviética. Os dias se transformaram em semanas, e as granadas caseiras começaram a ganhar forma. Havia algo emocionante em ver a criatividade e a determinação de homens comuns transformando lixo em armas. Javier sentia uma onda de esperança ao observar seus companheiros trabalhando juntos, todos com um objetivo em mente: resistir. O ato de fabricar aquelas granadas não era apenas uma questão de sobrevivência. Era um símbolo de resistência contra a opressão que pairava sobre eles. No entanto, a crise estava se intensificando. Os comissários políticos tentaram proibir o uso das granadas caseiras, considerando-as perigosas e pouco confiáveis. Mas a resistência era forte, e os milicianos acreditavam que cada granada feita à mão representava uma chance. Enquanto os soviéticos discutiam táticas e enviavam ordens, os homens em Barcelona estavam fazendo algo concreto. Havia uma urgência no ar, e o clima na cidade era de que a guerra se aproximava mais a cada dia. A tensão aumentava à medida que as tropas de Franco avançavam. Javier sentia um peso crescente em seus ombros, como se o futuro da resistência dependesse de suas ações. As conversas se tornaram mais sérias. Os planos eram discutidos com fervor e preocupação. Ele sabia que, apesar das dificuldades, tinha um papel a desempenhar na luta pela liberdade. A determinação de sua unidade era inspiradora, e cada granada caseira que produziam era um passo mais perto de desafiar o inimigo. Assim, em meio à agitação e ao caos, Javier se preparava para o que viria. Ele sabia que a batalha em Madrid não seria apenas um confronto militar. Seria também uma batalha de ideias, um teste de fé e resiliência. O futuro era incerto, mas a criatividade e o espírito de luta que havia encontrado em seus camaradas lhe davam a esperança de que, apesar das adversidades, a resistência poderia prevalecer. E assim, enquanto olhava para as granadas caseiras, Javier sentia que, de alguma forma, estavam segurando não apenas explosivos, mas também a própria essência de sua luta. O momento central da batalha em Madrid chegou em uma tarde ensolarada, mas a luz parecia se dissipar sob a sombra da guerra. Os primeiros combates eclodiram com a força de um furacão, e Javier
Cercado por seus camaradas, sentiu a adrenalina percorrer suas veias enquanto se preparavam para o confronto. As granadas caseiras de 5 pesetas estavam em mãos ágeis e decisivas, prontas para serem lançadas. O cheiro de pólvora e medo preenchia o ar, enquanto a cidade se tornava um campo de batalha. A linha de soldados nacionalistas se aproximava, imponente e confiante. Javier olhou para os rostos de seus companheiros, cada um refletindo uma mistura de determinação e ansiedade. O som da batalha se intensificava, com gritos e ordens sendo lançados ao vento, enquanto os ecos das balas ricocheteavam nas paredes de pedra. Ele sabia que cada segundo contava, e a tensão carregava o peso de suas esperanças e medos. Foi então que o comando foi dado. Javier arremessou sua granada caseira com todas as suas forças, um ato que parecia demorar uma eternidade. A granada cortou o ar antes de impactar no solo, provocando uma explosão ensurdecedora. O impacto foi instantâneo e devastador. Ele viu os rostos dos inimigos mudarem de confiança para pânico. A explosão, embora primitiva em sua concepção, tinha um efeito psicológico que ninguém poderia prever. O caos se instalou entre as fileiras nacionalistas, desestabilizando sua formação e criando uma brecha que os milicianos poderiam explorar. Enquanto os gritos de dor e confusão ecoavam ao seu redor, Javier percebeu que a batalha não era apenas uma luta física, mas uma luta pela alma da resistência. Ele viu camaradas ao seu lado, lançando granadas caseiras, e a cena se tornava um turbilhão de movimento e som. A poeira levantada pela explosão misturava-se à fumaça, criando um cenário quase surreal. A adrenalina pulsava em seus ouvidos, e ele se sentia vivo, imerso em um momento que transcendia o medo. Os ecos das explosões e o cheiro de fumaça não eram apenas sons de uma guerra. Eles eram a resiliência de um povo que se recusava a se render. A cada granada lançada, Javier sentia o poder de sua unidade, um sentimento de camaradagem que aquecia seu coração. Ele sabia que aqueles momentos de luta eram fundamentais para a liberdade que tanto almejavam. A incerteza da explosão, o tempo imprevisível da detonação, tornou-se um aliado na confusão da batalha. Cada granada caseira que explodia representava um passo em direção à vitória. Enquanto o combate se desenrolava, Javier começou a refletir sobre o que estava acontecendo. Ele percebeu que as granadas soviéticas, tão esperadas, estavam se tornando um fardo, guardadas para momentos críticos, enquanto suas granadas caseiras eram usadas sem hesitação. A eficácia das armas que ele e seus amigos criaram estava se mostrando superior àquela que vinha de longe, trazendo uma nova perspectiva sobre a luta que travavam. O que antes era visto como lixo estava se transformando em um elemento tático crucial. Ao olhar para os olhos de seus camaradas, Javier sentiu uma onda de esperança. Eles estavam unidos em um propósito maior, e aquele momento, aquela batalha, era a representação de tudo pelo que lutavam. A resistência, alimentada pela coragem e pela criatividade, tinha se tornado uma força poderosa, desafiando a opressão e a brutalidade. E assim, enquanto a batalha continuava, Javier sabia que, independentemente do resultado, eles estavam escrevendo suas próprias histórias de resistência e dignidade. A essência de sua luta pulsava em cada explosão, e a mensagem era clara. A liberdade não seria conquistada facilmente, mas juntos eles lutariam até o fim. Enquanto observava a batalha se desenrolar, Javier começou a pensar nas consequências daquela luta. O turbilhão de emoções que sentia ainda pulsava em seu peito, mas agora era complementado por uma análise mais fria e estratégica. As granadas caseiras, que antes eram vistas como improvisações, estavam se tornando uma arma efetiva, e ele não podia ignorar o impacto que isso teria para o futuro da resistência. O efeito psicológico que elas causavam nos soldados nacionalistas era palpável. O medo e a incerteza eram aliados poderosos na guerra.
O cenário ao seu redor era caótico, mas, paradoxalmente, havia uma clareza crescente na mente de Javier. Ele percebia que a ineficácia das granadas soviéticas estava se tornando clara. Cada uma delas era preciosa, guardada para um momento crítico, enquanto as granadas caseiras eram utilizadas em qualquer situação sem hesitação. O que antes era considerado lixo, agora se tornava um elemento tático crucial. Essa flexibilidade estava se mostrando mais valiosa do que qualquer equipamento moderno. Javier examinava a cena ao seu redor com um olhar crítico. O som das explosões e o cheiro da pólvora misturavam-se com o grito das ordens sendo dadas por seus camaradas. Ele viu como as granadas caseiras estavam mudando a dinâmica da batalha. As fileiras nacionalistas, que antes avançavam com confiança, agora hesitavam, confusas e desorientadas. A estratégia que estavam desenvolvendo, baseada em suas próprias capacidades, não apenas os aproximava da vitória, mas também solidificava a ideia de que a resistência poderia triunfar com as próprias mãos. Enquanto o combate se desenrolava, Javier percebeu que era crucial documentar o que estavam vivendo. Em momentos de crise, as lições aprendidas poderiam se transformar em estratégias para o futuro. Ele começou a pensar em como poderia compartilhar essa experiência com outros milicianos, para que todos pudessem entender a importância da criação e da adaptação. As cartas que recebiam de Moscou eram repletas de táticas rígidas, mas a verdadeira inovação estava nas mãos da resistência. A criatividade era sua melhor arma. Conforme a batalha avançava, Javier se sentiu mais seguro de que a luta que travavam era por um ideal maior. As granadas caseiras, feitas à mão por homens comuns, simbolizavam mais do que meras armas. Era um grito de resistência, uma afirmação de que, mesmo contra as probabilidades, poderiam fazer a diferença. Ele começou a entender que a verdadeira força da resistência estava na união, na capacidade de se adaptar e na coragem de lutar. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, mas a batalha ainda não havia terminado. Enquanto a poeira e o cheiro de fumaça cercavam Javier, ele se lembrou das primeiras reuniões no subsolo, do espírito de camaradagem que havia florescido entre eles. Aqueles momentos de insegurança e desespero agora se transformavam em uma determinação solidificada. O que estava em jogo não era apenas a vitória em uma batalha, mas o futuro de sua luta pela liberdade. À medida que a luta continuava, Javier percebeu que estava se tornando não apenas um combatente, mas um líder. Ele tinha a responsabilidade de guiar seus companheiros, de mostrar a eles que a luta era mais do que apenas resistência física. Era uma luta pela alma de um povo. A cada granada que lançavam, estavam não apenas lutando contra um inimigo visível, mas também contra a opressão que ameaçava suas vidas e seus sonhos. A batalha em Madrid estava se transformando em algo muito maior do que eles podiam imaginar. E assim, no calor do combate, Javier se comprometeu a lutar não apenas pela vitória, mas pela dignidade e pela liberdade que todos mereciam. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, a história daquela luta seria contada, e ele estaria lá para garantir que a mensagem de resistência e esperança nunca se apagasse. Após a intensa batalha em Madrid, onde as granadas caseiras de Javier se mostraram decisivas, o cenário ao redor começou a mudar. O eco das explosões ainda ressoava nas ruas, mas agora havia um novo tipo de silêncio, carregado de reflexões e emoções. Javier e seus camaradas estavam exaustos, mas repletos de uma adrenalina estranha, uma mistura de vitória e cansaço. Eles se reuniram em um abrigo improvisado, um canto seguro reservado para discutir o que havia acontecido. Os olhares entre os companheiros falavam sem palavras.
Havia um entendimento tácito de que tudo o que vivenciaram naquela batalha significava mais do que uma simples vitória militar. As conversas começaram a fluir entre cheiros de pólvora e sangue, e as histórias de bravura se entrelaçavam com risadas nervosas, aliviando a tensão que persistia. Javier escutava atentamente os relatos de seus amigos. Miguel, um operário destemido, descreveu o momento em que lançou sua granada caseira e viu a confusão se instaurar entre os soldados nacionalistas. Foi como se o tempo parasse, disse ele, com os olhos brilhando. Aquelas granadas feitas com suas próprias mãos simbolizavam a força da resistência diante de uma opressão colossal. Percebendo a importância de documentar as experiências, Javier decidiu escrever uma série de cartas para outras unidades e milicianos. Essas cartas mostrariam que a criatividade e a determinação poderiam prevalecer, mesmo frente a adversidades. Enquanto isso, o clima nas ruas de Madrid começou a se transformar. Civis passaram a se unir à causa, trazendo comida e apoio emocional, sentindo-se parte de algo maior. Um dia, enquanto caminhava, Javier foi abordado por uma mulher idosa que segurava um pacote de alimentos. Seus olhos estavam cheios de gratidão. "Meu filho está entre vocês. Eu vejo o que fazem, e isso me dá esperança. Não desistam." As palavras dela tocaram profundamente Javier, que percebeu que a luta não era apenas pela liberdade, mas pela dignidade de cada cidadão que sofria sob o regime opressor. Os milicianos começaram a se reunir semanalmente para discutir estratégias e compartilhar experiências. Javier tornou-se uma voz ativa, incentivando todos a falarem sobre suas vivências. Ele queria que cada um soubesse que suas lutas individuais se entrelaçavam em uma tapeçaria maior de resistência. Os laços que estavam se formando eram mais fortes do que qualquer arma. Com o tempo, as granadas caseiras se tornaram um símbolo de resistência em Madrid. Javier e seus camaradas não apenas lutavam contra um inimigo, mas também criavam uma nova identidade para o povo. A luta pela liberdade se transformara em uma realidade palpável, e cada passo em direção à vitória era também um avanço rumo a um futuro onde dignidade e liberdade seriam respeitadas. Assim, enquanto se preparavam para novos desafios, Javier e seus companheiros sentiam-se mais unidos do que nunca. A batalha em Madrid havia sido apenas o começo de uma longa jornada, mas a força encontrada na comunidade os preparava para enfrentar qualquer adversidade. A mensagem era clara: juntos poderiam não apenas resistir, mas vencer. E nesse processo estavam se tornando defensores da liberdade, da esperança e da dignidade humana. À medida que os dias se passavam após a batalha em Madrid, a euforia da vitória começou a ser ofuscada pelas realidades duras da guerra. A resistência, embora fortalecida pela união e pela criatividade, enfrentava desafios novos e complexos. As tensões culturais entre as diferentes facções republicanas começaram a se acentuar. Cada grupo tinha suas próprias estratégias e ideologias, e a falta de unidade começou a mostrar sua face cruel. Javier sentia o peso dessa diversidade sobre seus ombros. Ele frequentemente se reunia com líderes de outras facções, tentando mediar conflitos e criar um plano unificado. Mas as discussões frequentemente se tornavam acaloradas, repletas de divergências ideológicas que tornavam a colaboração difícil. Havia aqueles que viam as granadas caseiras como um sinal de improvisação, enquanto outros, mais pragmáticos, as consideravam uma solução eficaz. A cada reunião, Javier se via lutando não apenas contra os inimigos externos, mas também contra as divisões internas que ameaçavam a resistência. As dificuldades logísticas também se tornaram uma preocupação crescente. O fluxo de suprimentos provenientes de Moscou era irregular, e as promessas de armamento moderno começaram a parecer vazias.
Os milicianos dependiam cada vez mais das granadas caseiras e de outras armas improvisadas, mas a escassez de materiais e a pressão do tempo tornavam esse processo mais complicado. Javier sabia que, para manter a moral alta, era essencial mostrar resiliência. Ele tentava encontrar soluções criativas para os problemas logísticos, mas a realidade dura da guerra sempre parecia se interpor. Além disso, a guerra não era apenas uma luta física, ela trazia consigo um custo humano imenso. Javier viu amigos caírem e cada perda era um golpe direto em seu espírito. As noites tornaram-se longas e pesadas, e ele frequentemente se via acordando em meio a pesadelos, revivendo os momentos mais sombrios da batalha. A dor da perda não apenas afetava sua moral, mas também a de seus companheiros. Era doloroso ver como cada granada que lançavam não era apenas uma arma, representava uma vida perdida, um sonho interrompido. Apesar de tudo isso, Javier se esforçava para manter a esperança viva. Ele realizava reuniões com seus camaradas, não apenas para discutir estratégias, mas também para compartilhar histórias de seus esforços e lutas. Os encontros tornaram-se uma fonte de inspiração e um espaço seguro para expressar medos e frustrações. Nesses momentos, ele percebeu que a verdadeira força da resistência não estava apenas nas armas que possuíam, mas na coragem de enfrentar a adversidade juntos. As conversas sobre os desafios logísticos se transformaram em debates sobre a criatividade necessária para superá-los. Os milicianos começaram a desenvolver novas táticas baseadas em suas experiências. Um espírito de inovação começou a florescer, e as granadas caseiras, antes vistas como uma solução temporária, se tornaram um símbolo de adaptação e resistência. A criatividade nascida da necessidade estava criando uma nova maneira de lutar. Javier encontrou força na ideia de que, mesmo em meio a dificuldades, eles eram capazes de transformar a dor em resiliência. Ele compreendeu que, embora a luta fosse árdua, havia uma luz de esperança no horizonte. A resistência não seria destruída por divisões internas ou pela escassez de recursos. Ela prosperaria por meio da união e do espírito indomável que alimentava cada miliciano. Enquanto enfrentavam as dificuldades, Javier reafirmou sua determinação de lutar não apenas pela liberdade, mas por um futuro onde todos pudessem viver com dignidade. Ele sabia que a verdadeira vitória não se mediria apenas em batalhas ganhas, mas na capacidade de construir uma sociedade mais justa e igualitária. A jornada ainda estava longe de terminar, mas a chama da resistência queimava intensamente, alimentada por cada história, cada lágrima e cada grito de resistência. A guerra finalmente chegou ao fim, em abril de 1939, mas a vitória teve um gosto amargo. O exército de Franco catalogou meticulosamente tudo o que capturou, incluindo as granadas RGD-33, que se tornaram símbolos de um poderio militar que prevaleceu. No entanto, as granadas caseiras criadas pelas mãos de homens como Javier passaram despercebidas, relegadas ao esquecimento. Javier, agora um homem marcado pela guerra, refletia sobre o que isso significava para ele e para seus companheiros. Enquanto caminhava pelas ruas devastadas de Madrid, ele percebeu que a guerra havia deixado cicatrizes profundas em sua cidade e em seu coração. Cada esquina carregava a memória de amigos perdidos, de batalhas travadas e de um ideal que fora perseguido com tanta fervor. A luta pela liberdade não havia sido em vão. O que haviam conquistado na resistência estava gravado em suas almas. As granadas caseiras, forjadas sob a pressão da necessidade, eram um testemunho de que a verdadeira força residia na criatividade e na união. 70 anos depois, as granadas de 5 pesetas continuavam a ser descobertas nas ruínas de Madrid, enquanto as sofisticadas RGD-33 se tornaram relíquias de um passado distante.
A ironia não escapava a Javier. As granadas que ninguém considerou dignas de catalogar superaram em resiliência o armamento científico que a República esperava como salvação. Ele refletia sobre isso enquanto olhava para as novas gerações que ainda lutavam por direitos e liberdades, inspiradas por aqueles que vieram antes deles. A luta pelos ideais republicanos não se apagou na poeira da guerra. Pelo contrário, ganhou vida nas mãos dos que acreditaram que a verdadeira força estava na união e na criatividade. A memória das granadas caseiras tornou-se um símbolo do espírito indomável da resistência. Javier, agora um homem mais velho, encontrava consolo na ideia de que seus esforços contribuíram para um legado duradouro. Ele se tornou um contador de histórias, compartilhando suas experiências com jovens, inspirando uma nova geração a lutar por justiça e dignidade. Em cada encontro, ele falava sobre a importância da resistência, não apenas em tempos de guerra, mas na vida cotidiana. Ele enfatizava que a verdadeira liberdade não era apenas a ausência de opressão, mas a luta contínua por igualdade e direitos. As lições que ele e seus camaradas aprenderam não eram apenas sobre armas e batalhas, mas sobre a coragem de se levantar contra a injustiça, usando a criatividade como sua maior aliada. Com o passar dos anos, eventos se sucederam, e as lições da guerra foram passadas de geração em geração. As histórias de bravura, sacrifício e resistência se tornaram parte do tecido da sociedade espanhola. Javier sorria ao recordar aqueles dias, sabendo que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a luta pela liberdade sempre encontra um caminho. Ao final de sua vida, Javier se sentou em um parque, rodeado por jovens com os olhos brilhando de esperança. Ele contou a eles sobre as granadas caseiras, sobre a luta pela dignidade e sobre a importância de nunca desistir. E assim, a imagem daquela granada feita à mão se tornava um símbolo não apenas de resistência, mas de esperança, um legado que perduraria através das gerações. A resistência não era apenas uma memória do passado. Era uma chama eterna, iluminando o caminho para um futuro mais justo.